gente tem sorte demais, né? Estrelada por Marcelo Serrado, Carol Castro, Roberta Rodrigues e Marcelo Larran, a comédia 2+2 estreia nos cinemas em agosto. Com muito humor, o roteiro revela o misterioso universo de quem pratica a troca de casais. Na história, Diogo, vivido por Marcelo Serrado, e Emília, vivida por Carol Castro, estão juntos há 16 anos. Têm uma filha adolescente e, apesar da estabilidade, vivem entediados com a rotina familiar. O casamento morno dos dois é virado de cabeça para baixo quando eles descobrem que os melhores amigos, Ricardo, vivido por Marcelo Larran, e Betina, vivida por Roberta Rodrigues, têm um relacionamento aberto. E mais do que isso, são adeptos da prática da troca de casais. Te falar que mudou a minha vida. Coisa de gente fina, cool, moderna. Antigamente chamava swing, mas hoje... Intercâmbio de casais, é nome técnico. A equipe do Chega Mais conversou com o elenco do filme, que revelou detalhes dos personagens que fazem parte da comédia. E te olha fixo assim, ó. Olha, primeiramente é um prazer estar falando com vocês, Carol Castro, Marcelo Larran. Esse filme que chega no próximo dia 12 e eu, como cinéfila, já estou curiosa para assistir e vendo as cenas, os trailers, já fiquei também empolgada para assistir nos cinemas. Queria começar com você, Carol, te perguntando como você define a sua personagem, que no caso é a Emília, uma mulher casada, mas que vê sua vida mudar aí de uma hora para outra. A Emília é essa mulher que está estacionada na vida, de certa forma, está nesse casamento que está se passando por um período de muito tempo, caiu na mesmice, prestes a ir ladeira abaixo, quando de repente surge essa oportunidade e essa descoberta também de viver uma prática diferente para salvar esse casamento. E a Emília é essa pessoa que acaba tendo, junto com a Betina, o ímpeto de tomar coragem e dar o primeiro passo para a aventura, de certa forma. Então a Emília é muito corajosa, ela tem um arco muito interessante dentro desse filme. O que é mais louco é que eles estão bem, apaixonados, unidos. A gente não. Ah, estamos, Diogo? O filme foi gravado em novembro de 2019, quando a gente nem imaginava que iríamos passar por uma pandemia. Então, agora vocês lançam durante a pandemia. Como é que está sendo esse sentimento? Até porque acho que as pessoas estão precisando de uma leveza, né, no dia a dia. E o filme, como é uma comédia, acaba trazendo isso. Muito engraçado você perguntar isso agora, Karine, porque quando você entrou, você lembra que a gente estava falando, eu e o Larran, quando você entrou, a gente estava falando exatamente sobre isso. Exato. Que como foi engraçada a festa, né, que a gente estava na entrevista anterior falando dos atores maravilhosos também, Eduardo Martini, Lana Kaplan, Alice Borges, e como foi engraçada aquela festa. Exatamente comentando isso, que foi a nossa última aglomeração, de certa forma. Foi aquela festa, foi ali como a gente se divertiu e tirávamos fotos engraçadas nos trocadores dos bastidores, e que a gente não imaginava que ia passar por isso, né? Então esse filme vindo agora nesse momento é o que você falou, é um pouco de trazer essa leveza num assunto que está tão em aberto, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo esse amor mais livre, esse amor de aventura, digamos assim, sem ser nada tão polêmico como era antes, está cada vez normalizando isso de certa forma, essa liberdade, o que eu acho certíssimo. Então, eu acho que é um bom momento, né, Larran, a gente... Mas, ao mesmo tempo, é estranho. Sim, não, e é até curioso, né, porque, assim, a gente vem com um filme falando de tantos encontros amorosos e não amorosos, sexuais, e o mundo, depois do filme, passou por exatamente o oposto, né? Namorados que não se viam, pessoas que não namoram mais, que, né, não dá para se conhecer. Então a gente vem com um filme que traz uma comédia e, ao mesmo tempo, traz a possibilidade de encontros para além do seu casal tradicional, que até isso as pessoas estão carentes, né? Não tem mais nenhum namoradinho do lado, pré-pandemia, quem não estava namorando dançou.
E a gente vai ver falando... Que dirá? Uma troca de casais, né? Mas é curioso, mas nos deu saudade mesmo. A gente estava falando exatamente disso. Foi a nossa última aglomeração de trabalho, pelo menos de trabalho realizado e finalizado. Eu e a Carol estávamos em outro trabalho quando começou a pandemia, cada um num trabalho, mas que não se finalizou. E esse foi o último de arrematar, assim, terminamos um filme e aí veio a pandemia. Triste. Aproveitando, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho sobre o Ricardo. Quem é o Ricardo no filme? Qual o papel dele aí nessa revolução na vida dos casais? Ricardo é casado com a Betina, né, que é a Roberta Rodrigues, e que são eles que dão esse start para o personagem da Carol, porque afinal de contas eles são muito amigos, os quatro. Só que depois de muito tempo de amizade descobrem que esses dois têm uma vida sexual mais ousada, né? Pouco tradicional, né? Pelo menos nos moldes que a gente conhece. E aí isso vai gerar uma baita curiosidade num casal que está numa vida muito caída, digamos assim, depois de 16 anos de casado. E só que o meu personagem transita por um monte de lugares, porque ele é o cara que vive essa vida super bem com a Betina, mas ao mesmo tempo tem uma hora que ele quer parar com isso, e é bem na hora que este casal do Cerrado da Carol estão chegando para brincar, né? Então, assim, é um personagem que vai vivendo um looping emocional, assim, porque vive bem desse jeito, não quer mais viver, aí todo mundo vai querendo brincar. Então é um cara que vai ser cheio de contradições na sua trajetória, mas a princípio ele vive muito bem com esse tipo de relação com a Betina. Agora tem uma pergunta para a Carol. Carol, acaba que com essa personagem você vai se tornar inspiração para muitas mulheres que têm desejos, mas que têm até vergonha, né, de se expressar. Não, com certeza. Mais do que nunca, está cada vez mais claro que a mulher pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, e não tem que ser julgada por isso. Então, a Emília, de certa forma, é esse grito. É interessante ser porta-voz disso, porque que sirva de inspiração, que se não for isso, né, que, por exemplo, eu pessoalmente eu não tenho coragem, não iria por esse caminho, mas respeito, entendo, acho ótimo, tá tudo ok. Mas outras coisas, se permitir de certa forma em outros lugares também, entendeu? Eu acho que é um grito do feminino na sexualidade de uma maneira geral mesmo. Marcelo, o filme ele é um remake nacional de um grande sucesso, né? Um filme argentino que foi lançado em 2012. Como que é fazer parte de uma equipe de remake, né? De um filme que a gente já viu e agora vem repaginado? É muito legal, é muito engraçado isso, né? Porque o filme foi para uma nuance tão diferente, foi para caminhos tão diferentes, assim. Ele tem a mesma estrutura, mas é um remake que me parece um filme novo, sabe? Porque o Sabak deu uma cara muito mais, a gente está falando isso numa outra entrevista, é muito mais comédia. O filme argentino se leva mais a sério nessa história. A gente aborda isso com seriedade, mas com um toque muito do humor brasileiro. Que se divirtam, que se permitam e que sintam um pouco essa leveza, tá? Tá nos cinemas, tá com todos os protocolos, eu sou super a favor, eu inclusive fico em casa, uso máscara e acho que tem que ser isso, mas os cinemas estão voltando, então acho que com cuidado, com cautela, é possível, então com todos os cuidados, e que se divirtam e que sintam um pouco essa leveza, sabe, que a gente está precisando. Povo do Piauí, povo do Nordeste, todos tomando muito cuidado, como a Carol disse, e respeitando a opinião e a posição de cada um, mas as coisas devagarzinho, com a vacinação e com os protocolos estão voltando à normalidade devagarzinho, mas acho que nada melhor do que uma comédia, um lugar para a gente falar de algo importante e ao mesmo tempo divertido, para a gente voltar a respirar, né? Nesse momento tão difícil que estamos passando. Obrigada, gente. Nada. Beijo. Beijo.
Eles querem te comer, você não tá vendo, meu amor. Machista! Quem aqui quer me comer? 2 mais 2.